Bom dia, pessoal. Eu estou aqui com meu amigo Fábio Weber, que está lá em Maceió, Alagoas. A gente vai ter hoje um bate-papo entre amigos cristãos, né? Nosso tema principal será sociedade, educação e família em tempos de crise. Como todos sabem, a gente está passando por um momento histórico muito difícil, né? Onde a gente tem uma árdua tarefa para todos nós, que é a educação, né? Controlar isso. Isso agrava mais ainda se a gente associar essa discussão ao tema da pós-modernidade, né? Como fica a família cristã nesse momento, né, Fábio? Então, eu já queria, né, a gente vai deixar um pouco as apresentações para diluir as apresentações durante a nossa conversa, né? Eu já queria começar com o Fábio, assim, sabendo a opinião dele, né, pós-modernidade, Fábio. O que é isso para você? Qual é o seu entendimento sobre pós-modernidade? Olá, queridos. Tudo bem com vocês? A pós-modernidade é um termo que é utilizado por alguns sociólogos e que nem todos concordam com esse termo, mas outros sociólogos, por exemplo, utilizam modernidade tardia. Zygmunt Bauman utiliza o termo modernidade líquida. E alguns acreditam que a pós-modernidade nasceu ali em 89, com a queda do Muro de Berlim. A gente, nessa live, não vai se ater ao fato de existir ou não existir a pós-modernidade. Cada pessoa que entra tem seu ponto de vista e vai se construindo, né? Vai crescendo a partir daquilo que já conhece. A gente entende, por exemplo, que na história, na Idade Antiga, o modelo de sociedade era um modelo mais rígido, não é? Você tinha o Egito, por exemplo, um faraó era faraó a vida toda, seu filho era faraó e assim por diante. Um pedreiro, da mesma forma. Todos os segmentos da sociedade obedeciam a estes padrões rígidos, não é? Já era tudo pré-estabelecido, né, Fábio? Isso, você tudo nascia na família do faraó, você teria que seguir aquele rito todo para ser também um faraó, né? E se você fosse vamos dizer, da classe mais inferior, um pedreiro, como você falou, um serviçal, você teria que morrer daquele jeito. Se você nascesse, seria sempre aquilo, né? Isso. Vindo um pouquinho para a atualidade, para depois voltar para a Idade Média, na atualidade tem uma frase muito interessante de Marilena Chauí, que ela diz que o peixe é o único que não sabe da água. A gente está vivendo um momento da tal pós-modernidade e talvez o que nós estejamos falando aqui são conjecturas que podem ajudar a melhorar nosso ponto de vista. Porque nós estamos ainda dentro da água. Nós estamos vivendo a pós-modernidade, né? E, continuando a questão da história, a gente vê, por exemplo, que a história ela tem uma importância muito grande. Tem uma frase aqui de Miguel de Cervantes que eu gostaria de falar, que eu achei fantástica a forma que ele abordou o conceito de história. A história é a competidora do tempo, o depósito das ações, o testemunho do passado, exemplo e aviso do presente e a advertência do porvir. Não é? Miguel de Cervantes. E, voltando àquela questão, Juvino, que você pontuou muito bem a respeito da antiguidade, que as coisas eram realmente rígidas, né? A gente tem um termo hoje chamado engessadas e aparentam, né, ser ruins. A gente vem para a Idade Média já com um outro viés, onde a teologia era a força do pensamento da época, né? Onde o Estado e a religião caminhavam de mãos dadas, em alguns momentos a religião com muito mais força, em alguns momentos o Estado com mais força. E aí nós temos a Idade Média. A modernidade, ela vem como crítica, né, a esse modelo da Idade Média, principalmente a questão teológica. A modernidade ali nascendo em 1800 com muitas descobertas, a medicina avançando como nunca, pequenas revoluções industriais, né? Porque quando a gente fala em revolução industrial, a gente só se lembra
da revolução que veio após a Segunda Guerra Mundial, após Correto. 1945. Exatamente. Só que as pequenas revoluções industriais já estavam florescendo, não é isso? E nessa sociedade moderna, Jovino, e nossos espectadores, né, dessa tarde, nessa sociedade moderna, também alguns princípios existiam. Por exemplo, na sociedade moderna, tinha a questão da dicotomia, da dualidade, né? Alguns gostam de chamar de dicotomia, O certo ou outros de errado, dualidade. ali, né? Isso. Limitação, quase um sistema binário ali. Você tinha duas opções e pronto. Exatamente. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é boa cultura, isso aqui é má cultura, isso aqui é boa música, isso aqui é má música. Eu estou trazendo para termos mais atuais. Mas existia isso. Se o aluno ele fizesse uma prova ruim lá na idade moderna, o professor dizia, olha, ele não quis estudar, ele não quis se aprofundar. A análise pós-moderna, nesse sentido, ela é melhor, tá? É muito importante deixar aqui claro que não é porque algo é antigo, estou falando da modernidade, não é porque algo é da modernidade que não preste. Ok? Nem tudo que é antigo é velho, certo? Está em desuso. Tá ok? Então, a pós-modernidade, ela olha para o aluno que fez a prova ruim e diz o seguinte, ele fez a prova ruim porque a família está em desordem. Ele talvez tenha feito essa prova ruim porque ele não se alimentou bem. Essa semana ele perdeu o tio dele. Algumas outras questões eram consideradas. Na modernidade, a indústria, a empresa, ela tinha um padrão, né? Não tinha essa união dos conglomerados, entendeu? A globalização ainda não tinha chegado e tinha um padrão. Na modernidade tem coisas muito boas. Por exemplo, esse padrão econômico talvez hoje funcionasse até melhor, porque você resguarda também características, né, daquele país ali. Uma outra coisa muito boa na modernidade era a questão de princípios e valores. Eles tinham princípios e valores rígidos. E isso fazia com que as pessoas respeitassem mais as outras, respeitassem mais pai e mãe. E, como é que diz? Diálogo era muito claro para a pessoa que vivia naquela época. O que era o diálogo? Né? A Revolução Francesa fala sobre isso. Né? Uma outra questão, respeito, era algo muito claro. Na pós-modernidade, isso ficou relativizado. O que é diálogo? O que é amizade? Não é? Nesse momento já se consegue destacar mais os parâmetros, né? As características, né? Já consegue enxergar melhor de onde Na modernidade, sim. Na pós-modernidade, não. Por exemplo, existe uma mistura de conceitos muito grande, entendeu? Um aluno de Zygmunt Bauman, esse sociólogo que nós citamos logo no início, chegou para o mestre dele, né, que é o Bauman, e disse o seguinte, professor Bauman, né? Olha, eu fiz 500 amigos ontem. Né? A pós-modernidade ela tem essa característica de volubilidade, né? Eu fiz 500 amigos ontem. O que é amizade? Não é isso? Uma outra coisa da pós-modernidade, a questão do tempo, do planejamento do tempo. Se fala muito em mapa mental, em gerenciamento de tempo, né? Os coachings falam muito sobre isso. Mas você chega numa sala onde você está fazendo o segundo ano de uma universidade e você pergunta assim, hoje, né? Sociedade pós-moderna. Você pergunta assim, o que é que vocês vão fazer após a faculdade, após a universidade? Eles vão rir. Por quê? Porque eles mal sabem o que vão fazer semana que vem. Né? Mês que vem, misericórdia. Os mapas mentais eles são feitos para o dia de hoje. Quase que não se programa mais a semana. Entendeu? E a pós-modernidade, ela tem essa característica. Uma outra característica da pós-modernidade é que, por exemplo, em 90, nos anos 90, alguém dizia assim, antigamente, usava o termo antigamente. Antigamente, nos anos 90, era 70 anos atrás. Exato. Né? Antigamente, hoje, é há 2 anos atrás, 3 anos, 4 anos atrás. Você tem um filho isso quando você fala de tecnologia, né? O antigamente é o aparelho celular que você usou há 12 meses. Aquele aparelho
Antigamente eu Isso, usava o software tal, o aplicativo tal, entendeu? É mais ou isso. menos isso mesmo que você está dizendo. É por aí. E isso foi uma grande influência, né? É, Essa forma de mudar a visão, ela trouxe características para a sociedade mais agressivas, coisa que a gente não tinha no passado, naquele passado, no antigamente, né? é, exatamente. A minha filha, ela olhou uma pessoa, faz um tempinho isso já, digamos que uns 3 anos. E ela olhou um rapaz na TV e disse: Olha, ele está de topete, isso aí é antigo. O antigo foi do ano passado. Você tem um filho com 14 anos e outro de 11 anos dentro da mesma casa, nessa sociedade pós-moderna, você tem duas gerações. Você acredita nisso? De 11 para 14 anos, ele já tem pensamentos sobre política, sobre sociedade, sobre família, A, diferenciados. a visão consumista já definida, né? Isso, exatamente. E Zygmunt Bauman fala muito bem sobre essa questão do consumismo. Ele fala, por exemplo, que nós adquirimos modelos das empresas. A empresa antes consumia 1 tera de informação. Hoje, um HD de 2 teras não está dando para uma pessoa. As empresas, elas fortaleciam as redes sociais com a finalidade de ter proeminência no mercado, de ter visibilidade no mercado. Hoje, quem está querendo ter visibilidade é o ser humano, Tanto que né? as empresas procuram quem tem mais visibilidade para estar levando o seu produto, né? A gente vê isso até com programas infantis, canais no YouTube, onde eles colocam crianças, isso juridicamente é errado, até tem isso, já alguns processos, existem alguns processos contra empresas por causa disso. Eles usam crianças, mostrando crianças brincando com os produtos deles para que aquilo estimule outras crianças a ser consumista. Né? E na nossa época, vamos dizer, década de 80 ali, onde a gente, por exemplo, consumiu música popular brasileira através da TV e do rádio, a gente não tinha isso, né? A gente era influenciado de uma forma diferente. Até porque o consumismo ele era visto de uma forma diferente. Mas nós fomos induzidos a ser consumistas, né? Nós dependemos muito das informações que nós recebemos. Se a formação já vem, vamos dizer, com mensagens subliminares, né? Já vem com tendências embutidas, a gente termina passando para aquele consumismo programado, que é o que a gente tem que fugir, né? Sem dúvida. Inclusive, as relações, Juvene, estão sendo feitas em cima do consumismo, né? Isso não é novo, Exatamente. né? Então, você está no shopping, as pessoas elas não se falam. Isso é um ponto de vista de Bauman, tá? Por que elas não se falam? Porque elas estão em bolhas de consumo, né? O ser humano ele se vende como uma matéria, como se fosse uma propriedade, entendeu? Um produto para o mercado dentro das suas redes sociais. Se coloca como produto. E ali, dentro daquele mundo individual, ele fala de sentimentos, ele fala de coisas particulares, mas se promovendo para ter likes, para ter aceitação com o mercado, né? Ele quer o like, ele quer a aceitação. Tá vendo que a gente imita os modelos de mercado? Aí Correto. Zygmunt Bauman fala, né? Ele diz o seguinte: você chega numa vitrine, você está ali olhando o que você quer comprar. Nós ficamos na dúvida: quem realmente é a matéria? Quem está olhando a vitrine ou a vitrine? Quem Exatamente. realmente é a matéria? Nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Então, esse consumismo ele é muito ruim. Inclusive, a gente tem para se adaptar a ele, Juvino, a gente tem que fazer 3, 4 faculdades, né? Você hoje, a mistura é tão grande que você lê um livro, você não sabe se o gênero do livro. Hoje você tem comédia romântica de ação, você tem um afro-reggae, né? O samba reggae, o afroché, você tem uma mistura muito grande e você não sabe onde uma coisa termina, onde a outra começa. Isso são características também da pós-modernidade. Exato. Ô, Fábio, assim, ainda em cima do que você está falando aí, eu queria que você me dissesse assim, qual é a característica mais agressiva
característica mais agressiva nesse momento pós-moderno que a gente vive hoje? O que é que você enxerga a mais agressiva ou as mais agressivas? Eu acredito que o consumismo, né? O consumo, ele é importante. Eu estou usando óculos, paguei por ele, né? Nós estamos usando recursos tecnológicos para o bem, nós pagamos por ele. Então, tem coisas que realmente são importantes, não é? Não dava para a gente fazer essa live aqui sem camisa, né? Enfim, tem coisas que são conscientes, né? Mas o consumismo, ele é terrível, ele é anticidadão, ele é impactante demais para o meio ambiente. Hoje você consome 1 quilo de carne bovina, você está gastando aí 15 mil litros de água para 1 quilo de carne bovina. Essa carne bovina ela é produzida no Amazônia, em Amazonas, em vastas fazendas com pastos, né? E para aquele pasto existir, houve a necessidade da derrubada de árvores. E essas árvores, elas emitiam para o ar, entendeu? Oxigênio e outros gases que formam nuvens. E essas nuvens, elas chovem no centro-oeste, no sul, onde alimentam fazendas, né? Ali tem o arroz, o trigo, você tem vários produtos que dependem dessa chuva, ok? Mas a chuva não está indo porque derrubaram as árvores, porque fizeram pastos, porque consome-se carne de uma maneira absurda. A gente não está aqui contra o consumo da carne, a gente está aqui dizendo que existe um consumo consciente para tudo. Correto. E aí, quando as fazendas do sul elas estão mal, o produto chega muito caro no Nordeste. Veja que a gente deu um ciclo no Brasil por conta do consumo exagerado, entendeu? Para mim, o consumismo ele é a pior coisa do mundo. E ainda em cima dessa questão da carne, né? A carne, quando a gente fala carne, é a carne bovina, né? É a referência na mesa brasileira, né? Meu filho tem 9 anos de idade e ele, há pouco tempo, ele começou a não querer mais comer carne, né? Aí eu comecei a lembrar de umas amigas minhas de Maceió que são vegetarianas, veganas, e eu nunca compreendi muito, né? E que assim, quem me fez entender foi o meu filho, né? Mas aí também eu voltei lá nas meninas lá que eu conheço, né? As meninas da nossa idade lá, nossas amigas, aí eu comecei a entender, né? Que visão ele tem, né? Como ele é novinho, tem 9 anos, ele está com a mente mais fresca, mais pura, ele está filtrando de uma forma diferente do que nós fazemos hoje em dia, né? Exato. E ele, minha esposa me perguntou, mas eu perguntei a ele, mas João, porque ele não é bom, tem tanta coisa boa, né? E assim, eu fiquei meio sem argumento, eu também não quis desenvolver para não assim, induzi-lo a mudar de opinião, né? Você sabe que hoje a quantidade de informações que a criança recebe, ela tendo acesso à internet é muito grande, né? E eu com essa questão da carne, eu acompanhei uns canais que ele acompanha e alguns canais eles falam sobre animais, né? Tem um canal no YouTube que é vinculado ao Discovery e mostra esse consumo exacerbado de carne no Brasil, inclusive, né? Eu assisti com ele um episódio desse, né? Onde se mostrava que o que tem por trás do consumo da carne, né? Não é só a questão do animal, mas de toda uma espécie que depende daquele sistema, que é um sistema, vamos dizer, de marketing, que é feito para você fazer um churrasco, para você comprar um bife diferente, ou fazer um ensopado, tudo aquilo ali é uma forma de ser induzido na sua mente através dos meios de comunicação. Então, Sem quando a gente dúvida. procura ter acesso à informação por outros meios que não os comuns, a gente termina tendo ideias que não são comuns. Entendeu? Então, Isso. meu filho, na escola, uma reunião de pais e alunos, pais e professores, falaram sobre não estar deixando o filho ter acesso à internet. Eu falei, gente, se eu tivesse o acesso à internet que meu filho tinha, quando ele tem 9 anos, se eu tivesse isso aos 18 anos, eu não estava nem no planeta Terra mais, eu já tinha evoluído para outra galáxia, eu tinha fugido daqui. Entendeu? Porque a quantidade de informações que a gente consegue, sabendo utilizar, é muito grande. Então, eu enxergo hoje essa questão do consumo, né,
como também a principal característica desse momento que a gente vive é uma característica negativa, né, que vamos precisar saber controlar. Até porque a demanda não vai... o negócio vai ficar descontrolado, não vai conseguir atender a demanda. O momento vai chegar. Né, Fábio? Verdade. Inclusive, tem outras questões, outros atributos que são encontrados na Bíblia, né, que falam muito desse tempo atual. A Bíblia ela é mais específica, né? Ela é mais específica do que a sociologia, por incrível que pareça. Você tem aqui, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, né, versículo de 1 a 5, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu vou ler esses versículos dando pausas, para que a gente deguste cada palavra e veja que a Bíblia está falando de, sabe, porém, esses últimos dias, se referindo aos nossos dias, né? A Bíblia ela faz um estudo sobre 7 igrejas, mostrando o cristianismo ao longo da história. E a última igreja é a igreja que nós estamos vivendo, a igreja de Laodiceia. E ela trata aqui sobre as características do tempo do fim de Laodiceia. Então, pois os homens serão egoístas. Olha só, que coisa interessante. Avarentos, se referindo ao que nós somos. Jactanciosos. Sabe o que é jactancioso? É uma pessoa que acha que sabe de tudo, que a opinião do outro não vale de nada, Exatamente. que ele não consegue escutar ninguém. Eu estava lendo, Jumino, dando aqui uma pausa nesse jactancioso, abrindo um parênteses, uma revista Síndromes e Transtornos, uma revista da área da psicologia. É uma revista que só tem artigo científico. Muito boa, muito cara, mas também são artigos científicos, né? E ela falando das patologias da liderança. Hoje, a cada 5 líderes, 4 estão doentes mentalmente. E ali é um artigo científico. É porque o líder ele trabalha com um grande problema, que é o material humano. Mexer com o material humano é muito difícil. É verdade. Entendeu? E aí existe aquele líder que não escuta ninguém. Né? Tem um líder, de acordo com esse artigo, que ele é muito jovial, muito gente boa, só que é só para conquistar e que as opiniões dele prevaleçam. Então, existem 4 tipos de líderes nesse estudo das patologias da liderança. E a gente vê muito isso nas repartições públicas. Na política. Na política. Isso, né? Fábio, é um dos... Igrejas. Das igrejas, né? Esse é um dos principais motivos que me levou a entrar na política aqui na cidade, né? Porque eu acredito que, assim como um líder religioso, um líder político, né, ou um diretor de uma escola, um professor, ele não é diferente dos outros, né? Então, eu nem gosto do termo líder, chefe. Quem tem chefe, como diz, quem tem chefe é índio, né? Eu sou mais nesse padrão pós-moderno mesmo. Vamos chamar de colaborador. A gente tem que trabalhar em colaboração. Ou trabalho em equipe, ou a igreja não funciona, né? Ou a Câmara de Vereadores não funciona, entendeu? Ou a escola, com o diretor da escola, com a postura, né, de chefe, de dono, não funciona, né? Então, o líder é aquele que tem que dar acesso para tudo estar equilibrado, no meu ponto de vista. Exatamente. Tem 2 palavras que os publicitários falam, os coachings, os palestrantes, que estão muito em voga, que é justamente a colaboração e a comunicação. Precisa ser muito bem trabalhada. E ainda aqui tratando dos conceitos bíblicos, né? A gente parou aqui em jactancioso, que é uma pessoa muito difícil de lidar. Os arrogantes. Hoje existe uma adoração a arrogantes, né? Tem pessoas que amam técnicos arrogantes. Tem pessoas que amam comentaristas de TV arrogantes, apresentadores, né? A síndrome de Estocolmo, né? A gente não vai ter tempo de falar sobre isso, mas foi uma adoração à arrogância. Existe hoje um público adorador de arrogantes. Ele
falou daquele jeito arrogante, mas ele está certo. Não, não precisa ser arrogante para você se colocar como certo ou errado, né? E será que existe o certo e o errado? E os blasfemadores, olha só, desobediente aos pais. Gente, eu estou lendo um livro, essa parte aqui de Timóteo tem mais ou menos 2000 anos, né? Mas veja só, um livro antigo falando da modernidade. Ingratos. Será que a gente conhece alguém ingrato, gente? Será que nós não estamos nesse panorama, eu que estou falando? A ingratidão tem sido mãe e pai de muita gente, irreverentes, né? Irreverentes. Eu acho que para você ter um ideal, você não precisa ser irreverente. Eu acho que você pode ir para um debate. Olha, Giovanni, por incrível que pareça, eu estava aqui para não citar nomes de políticos, ok? Correto. Porque eu nem sou direita nem sou esquerda. Eu sou eu mesmo. Eu tenho minha própria opinião, né? E eu vi um debate com o Ciro, né? O Fernando Henrique e a Marina Silva, que outrora, né, já se engalfinharam, outrora também já trabalharam juntos, e aí eles debatendo, não houve uma ofensa sequer. Pois é, Fábio. Eu há pouco tempo eu publiquei um vídeo aqui nas redes sociais e gerou até um pouco de polêmica com alguns, não foi com todos, lógico, que muita gente também não viu o vídeo, mas muita gente viu. Quem viu, alguns me procuraram, outros mandaram mensagem, outros falaram por trás, assim. Porque a minha visão é justamente essa sua, entendeu? É possível, né? Como você citou, o pessoal estava junto ali, é possível você conduzir uma igreja. É lógico que na igreja você não é difícil, o cara tá xingando alguém ali e tal, mas ele está desmerecendo. Muitas vezes eu já participei de missa, de culto, né? Onde o líder da igreja ali, ele desmerecia muita gente. Né? A gente vê mais na política isso, lógico. Né? É possível você fazer um debate político, você entrar numa campanha, né, sem você ter que desmerecer e falar mal de ninguém. Porque falar mal é muito fácil. Eu posso chegar aqui e falar mal de você, né, vou ficar aqui o dia todo falando mal de você. É difícil eu falar as suas qualidades, as suas vantagens, né? Da mesma forma, os líderes têm que ser desse jeito. Então, se você se propõe a ser um líder, está passando informação, está conduzindo um grupo, né, seja político, religioso, ou de uma escola, né, ou um enfermeiro-chefe no hospital, que tem um grupo de auxiliares ou técnicos que estão ali, o corpo clínico, médico do hospital ali, enfim. Se você se propõe a estar naquela liderança, você tem que ter isso antes. Você tem que ter um pouco de bom senso antes. Porque bom senso não se adquire depois que a gente faz a besteira. A gente tem que pensar nisso antes. E é isso aí que a pós-modernidade vai estar precisando. Dessas reflexões, é verdade. E tem outra coisa aqui interessante, ó. Desafeiçoados. Pessoas que não tá nem aí com ninguém. Ó, eu sou assim mesmo. Se quiser gostar de mim, goste. Entendeu? Não liga para os amigos. Não respeita pai e mãe. Às vezes tem um avô e o avô dentro de casa. Não dá nem valor. Entendeu, querido? E aí tem outra coisa. Implacáveis. Pessoas que você está sofrendo e ela está indiferente. Ou que, através da sua própria atitude, causa sofrimento e fica indiferente. Caluniadores. Agora, um termo que você falou aí, e que a Bíblia vai aqui conceituar. Sem domínio de si. Né? Cruéis. Inimigos do bem. Traidores. Olha só o que a Bíblia fala, queridos. Né? Atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Correto. E para finalizar, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. A Bíblia pede que a gente coloque essas pessoas de lado. A sociologia, eu separei alguns termos aqui, bem rapidinho, para fazer a comparação. Eu estive lendo alguns sociólogos, escutando. Ele fala em imediatista, né? O ser humano é imediatista. E aí vem a questão da ansiedade, né? Eu quero as coisas agora. Não existe isso. Você vive num mundo que precisa de espera para tudo. Né? Hoje você não consegue mais escutar um vídeo de 5 minutos.
né? Estamos diminuindo a capacidade de mastigação, porque a capacidade de mastigação não, a quantidade de dentes por conta da mastigação acelerada. Então, muita coisa está acontecendo, síndromes e transtornos vêm, né? Psicopatias, por conta do imediatista, o agressivo e irônico. Será que é obrigado? Tudo bem que uma hora ou outra você vai ser irônico. Será que é obrigado, em um bate-papo, eu diminuir o outro? Hoje, termos como, você vai conversar sobre política, termos como estou indignado, você é um vesgo, você é um cego, você é um burro. Parece que é um jargão obrigatório enquanto se vai tratar de política. Será que é necessário isso, né? Ultimamente eu me afastei de vários grupos de WhatsApp, né? Isso. Inclusive grupos onde tem pessoas que são referência para mim, né? Grandes amigos, grandes personalidades, né? Mas principalmente de grupos onde tinham discussões políticas, né? Eu tenho uma visão, vamos dizer, uma visão homogênea da coisa, né? Eu tô dos dois lados, vamos dizer assim, porque eu prefiro tirar o que é bom de cada lado sem seguir o mal de ninguém, né? O que é errado, o que é certo para mim. Mas a gente tem visto, isso que você falou, os grupos de WhatsApp são uma febre hoje, né? Vai ter uma festa, o cara vai fazer um grupo de WhatsApp para quem vai para a festa. Ah, vai ter uma quermesse, o cara, enfim. O cachorro passou aí na sala. Tô ouvindo o cachorro latindo aí. Então, assim, eu vi num determinado grupo de WhatsApp a forma como o pessoal leva a política como o meio canalizador do seu ódio, né? Porque muita gente está precisando de um canal para jogar aquele ódio fora, para ser agressivo com as pessoas. E às vezes ele usa um comentário que ele faz, né, um comentário político, para agredir a pessoa, né? Então, assim, eu também fiz muito isso, tá? Eu fiz muito isso. A gente chegar assim, eu não gosto de determinado partido, que eu não vou citar, apesar de estar com a cor dele aqui. Eu não gosto do partido e eu cheguei, quem é desse partido é isso, é aquilo, outro. Mas assim, quando o nível das agressões começou a subir muito, eu comecei a me afastar. E outra coisa também que acontece são grupos de WhatsApp onde tem muita gente que quer ser o líder, né? Onde a opinião deles tem que se sobressair a todas as outras opiniões, onde, porque eu sou formado em datilografia nuclear, eu posso dar minha opinião melhor do que você que não é, né? A sua datilografia não é nuclear, na minha é. Então eu posso ter minha opinião, ela é superior à sua. Porque eu ganho tantos R$1.000 por mês, tá? Minha opinião vale mais, entendeu? Só que isso, quem tem essa postura, né, normalmente não assume que pensa desse jeito. Então, isso também é a situação moderna que nós vivemos, né? As pessoas usam meios de canalizar o seu ódio, né? Aquele sentimento de superioridade, que normalmente quem tem esse sentimento de superioridade, ele tem complexo de inferioridade, né? Normalmente o cara ele se sente inferior aos outros e tem que, para se destacar, ele tem que bater muito nos outros, né? E menosprezar os outros. Aí ele começa a se enxergar em destaque. Isso eu vejo muito isso na religião, em líderes religiosos e na política, principalmente na política, né? Acontece. Isso é uma coisa que é difícil de combater. Então, eu me ausento muito de grupos para evitar ter que dar minha opinião com relação a pessoas, principalmente pessoas que eu gosto. Eu não queria dar minha opinião sobre elas. Interessante, Jovino. Isso que você está falando, existe um versículo na Bíblia, Apocalipse 3,17, que trata exatamente sobre isso. Eu vou só ler aqui mais duas coisinhas, Correto. se você me permitir, a gente ir para esse versículo. Joia. Essa questão da autoobservação, do se perceber, entendeu? Essa questão que você está colocando é muito, muito pertinente. Aqui tem uma questão que os sociólogos levantam, que é o consumismo, que a gente já debateu, o niilismo, né? Nihilista. É uma pessoa que não acredita em nada, né? Quando ela fala criticando algo. Porque a crítica, na verdade, ela não nos compromete, né? O que nos compromete é ter uma causa. Então, para não ter uma causa e lutar por ela e sair da zona de conforto, eu prefiro ser um crítico eterno. Critico tudo.
E como você colocou aí, a gente não vê as coisas como elas são. A gente vê as coisas como nós somos. Entendeu? Então, se a minha mente é tumultuada e agressiva, eu vou ver o mundo dessa maneira. Se a minha mente ela vive em conflito, eu vou ver conflito da Bíblia, eu vou ver conflito nas pessoas. Então, a gente reage como nós somos. Falamos do enfatuado, né? Que aqui também é um termo da sociologia. Você falou uma questão que outro dia um amigo meu que é ateu, também de Maceió, a maioria dos meus amigos estão em Maceió, a gente fala muito via celular, né, eletronicamente. Então, assim, ele tem aquela postura do ateu, né, que lembrei disso agora, que o ateu ele não acredita em Deus, teoricamente, mas ele estuda a Bíblia para poder fazer suas reuniões, né? E ele é outra pessoa também que está acima da razão, está certo. Ele não admite, né, que ninguém venha, né, provar para ele que ele possa estar errado, mesmo que a pessoa prove. Né? Então, ele também faz parte desse grupo que precisa fazer uma autoanálise. Porque fazer autoanálise é difícil. Eu vim aprender a fazer isso ontem. Né? Tem poucos dias, pouco tempo. É muito difícil fazer autoanálise. Muito, dói. Você mudar dói. Uma mudança física dói. Você transforma, você sai de uma casa, vai para outra. É um desassossego psicológico, social, familiar. Imagine essa luta contra si mesmo, né? Buda falava que a luta contra si é a pior de todas as batalhas, né? E é verdadeiro. Né? Outra questão também... O maior inimigo do homem é a sua própria mente. E pegando esse gancho, Jovino, que você está falando, e aqui ainda na parte sociológica, tem o inalcançável. Inalcançável. Que pessoa é essa? Essa pessoa que você não consegue ter vínculo. Você está a 2 metros dela, mas está a quilômetros. Está sempre falando de coisas superficiais. Você não pode entrar no mundo dela. Não existe amizade. Entendeu? A gente curte, a gente sai, mas cuida da sua vida que eu cuido da minha. Eu queria, para a gente finalizar essa parte, a sociológica já se foi, né? Mas ainda falando dessa questão da autoobservação, queria ler aqui Apocalipse 3,17, que, mais uma vez, aqui um livro antigo, né? Pois dizes, estou rico e abastado. O Apocalipse 3, especificamente, ele trata também da postura do tempo do fim. Avareza. Tá? Isso. Dessas características todas que o homem pós-moderno, o homem do tempo do fim, ou da modernidade líquida, ou da modernidade tardia, ou de nome nenhum, esse homem do agora, as características que ele tem, veja só. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, não preciso de ninguém. E nem sabes que tu és infeliz, sim, pobre, cego, miserável e nu. A pessoa é pobre, cega, miserável e nu, infeliz, e ela não consegue se perceber. O problema está sempre no outro, né? É o chefe que é o problema. É a escola que é o problema. É a esposa, no caso aqui nós estamos falando como homens, né? Que é o problema. É a sociedade que é o problema. A pessoa nunca... O dedo está sempre assim. Nunca assim. Ela nunca se autoavalia. E a reboque dessa questão da pouca capacidade de se ver, vem também o vitimismo, né? Eu sou o coitado. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me escuta. E por isso que o problema está no outro, né? O vitimismo, você consegue identificar uma pessoa que tem um mundo fechado para mudanças quando você enxerga que ele é muito vitimista, né? Eu tenho uma análise que eu fiz sobre uma situação política, né? Que eu tirei de uma análise religiosa, que depois a gente vai falar disso. Então, assim, existe um perfil de pessoas que você vai identificar facilmente que eles são vitimistas. Meu negócio não dá certo, meu casamento não deu certo, meu filho é um filho problema, meu carro está fumaçando motor,
meu relógio parou, meu celular não atualiza. Eu não consigo ler a Bíblia, que ela é muito grande. Ele é sempre vítima dos conceitos dele, né? Então, esse vitimista é aquele que não consegue fazer mudanças, entendeu? Ele não consegue fazer mudanças, né? E Jesus, ele quando ele veio foi muito claro, ele foi transparente, ele foi curto e direto, foi curto e grosso, muitas vezes, né? Porque ele sabia que o homem era vitimista, que o homem não queria mudança, né? Então Jesus bateu muito em cima disso, da mudança, né? E se você for analisar as pregações de Jesus, ele queria mudança para melhor, né? Mas quem poderia Exatamente. mudar? Quem poderia mudar? Né, Fábio? O homem que teria que mudar. Isso é a mesma coisa hoje, é o que você está falando. Exatamente, meu amigo. Todo esse É uma questão de escolha, né? a Você questão da escolha. precisa escolher, se auto-observar e perceber que Paulo Vieira fala muito bem disso, né? A questão da autorresponsabilidade, não é isso? Que é um coaching aí nosso, uma pessoa muito proeminente. Ele fala da questão da autorresponsabilidade, não da culpabilidade, mas de você se ver autor da sua história, entendeu? Você lutar pelos seus ideais. Por mais que os ventos deem de contra, que as estrelas estejam de cabeça para baixo, mas você prosseguir, né? Prosseguir. É um pensamento. Sabe? Essas palavras não são minhas, tá? Eu não lembro quem é o autor, ou os autores. Mas aí a gente precisa perceber isso aí. Senão a gente vai ficar afundado nesse coitadismo, nessa comisseração, e nunca vai avançar para nada. Realmente, não se transforma. Exatamente. Infelizmente, na natureza, nada se cria, né? Isso aí. Vamos passar para o nosso próximo tópico aí. Fábio, então a gente deixar dois amigos conversando é complicado, né? Então, assim, eu preparei aqui uma pergunta para você, porque eu acho, assim, dos meus amigos, você mais preparado aí para estar me orientando nesse sentido, né? Obrigado, meu amigo. Assim, eu queria ver como é que eu posso entender a educação nesse cenário de pós-modernidade que a gente está passando, né? Como que eu posso entender como é que está funcionando a educação hoje? Qual a visão sua disso? Essa questão da educação é um negócio muito sério, rapaz. Olha, nós estamos passando por um processo de, como é que diz assim, de preparação de leis, né? Passamos da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, para a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Eu queria abordar essa questão política um pouquinho, porque isso aí é política. Meio que sem discussão, só algumas pessoas da secretaria, um prefeito, um amigo dele, foi convidado para esse debate. Os professores não foram convidados. Quando eu digo os professores, estou falando de segmento, né? Eu não estou falando daquele professor que trabalha na secretaria, não. Eu estou falando do segmento professor, do segmento comunidade, segmento jovem. E aí a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, está sofrendo uma crítica muito grande, que ela opta pelo ter muito mais do que pelo ser, não é? E, de fato, se propõe, através do ensino à distância, não é educação à distância, é ensino, né? Porque a palavra educação ela tem uma profundidade maior. Se fala de ensino à distância e também da privatização das faculdades, das universidades, das faculdades, da terceirização do ser professor, né, da educação como um todo. Isso se desconsidera muito. E esses ataques à educação, eles causam maior divisão social. Quanto mais a educação vai mal, mais a separação social ela se enrijece. Você está entendendo? E aí, o que é que nós temos hoje? Uma proposta de EAD, né? Também, né? Também, não é só isso, não. E, por exemplo, estamos aí em tempo de pandemia, fizeram um levantamento que eu gostaria de trazer essa reflexão para nós aqui. As regiões do Brasil que têm acesso à internet. Olha, quando eu digo que o aluno ele tem acesso à internet, não significa que ele vai acessar. Certo? Então, tem um número aqui que pode ser menor.
E até vou dar o exemplo de São Paulo, com muito respeito, e todos vão entender o porquê. Na região norte, 66% das pessoas têm acesso à internet, dos alunos. Na região nordeste, 58%. Olha que bom, né? O nordeste tem um número alto. Esses números vão baixando cada vez mais, viu? Região centro-oeste, 46%. Olha aí vocês aí. Né? 46% das pessoas têm acesso ao celular, tá? Ao celular. E, logicamente, à internet. Através de celular, viu? Eu não estou falando de notebook, não, tá bom? Região sudeste, 40%. E região sul, 37%. Né? Como ter EAD? Como eu vou ter ensino à distância? São Paulo, na prática, apenas 22% dos alunos estão respondendo os exercícios e estão entrando em contato com a escola. Né? E, saindo um pouco do EAD, mas falando da educação como um todo, que tipo de escola nós temos? Pelo menos aqui, próximo à nossa realidade aqui em Maceió. Salvo uma ou outra escola, tá? Escolas sucateadas, Jovino. Escolas que a merenda, algumas vezes, não são todas, é Nescau com biscoito, certo? Quando o diretor é organizado, ele consegue até dar uma merenda melhor. Mas essa é uma merenda muito frequente, cuscuz com leite, que é bom. Mas, assim, todos os dias, entendeu? Você acredita que tem alunos que não comem durante o dia, que a única alimentação que ele tem no dia é a merenda? 33% dos alunos passam por essa situação. E aí se propõe o ensino à distância, onde agora o pai e a mãe é que vão se responsabilizar para ser professores. Você está atrás da tela, será que quem está lá do outro lado corrigindo suas atividades é realmente um educador? Outra coisa importante, se você tem o EAD, você não tem o socio-interacionismo, que é uma proposta de Vygotsky. O que é o socio-interacionismo? É o vínculo, são os vínculos criados, professor-aluno, aluno-funcionário, funcionário-diretor. Esses vínculos, eles fazem com que o aluno e todos criem autonomia. O socio-interacionismo, ele prepara a pessoa para a vida. A escola, ela nunca vai perder sua importância. Você está entendendo? Então, há uma proposta, não, já na verdade, na educação básica, no ensino fundamental, né, que vai do primeiro ao nono ano, você já pode ter aí 20% de aula EAD. Certo? Para o EJAI, que é um ensino noturno, geralmente, nem sempre, tá? Mas aqui a nossa realidade ela é muito do noturno. Você pode ter 50% de aula EAD. Existe uma reforma do ensino médio que ainda está em curso, que é 40% da educação, ela pode ser EAD, ensino à distância. Né? Esse ensino à distância dispensa, por exemplo, uma biblioteca onde você tem uma pessoa lhe orientando. Ele dispensa uma secretaria que troca ideias, ser humano, contato com o aluno. Ele tem coordenadores, diretores, professores, onde faz com que você veja a vida de uma maneira diferente. Ensino à distância não tem nada disso. Se elimina os vínculos, se robustece as diferenças sociais, entendeu? É todo mundo que é autodidata? Todo mundo consegue abrir um livro em casa e ler? Todo mundo tem essa característica? Não, meu amigo, é a minoria. Eu passo um pouquinho a palavra para você. Meio são muitas, né? Eu analisando essa questão do percentual de pessoas que têm acesso à rede de internet através de celular, né? Uhum. Então, a avaliação que é feita pelas empresas de telecomunicações, que é repassada para o governo, ela é feita em cima de números, né? Então, esses números são analisados. É a quantidade de vezes que o celular passou por uma rede, quantos chips tem comercializado naquela região, quantas torres, a abrangência de quantas conexões tem por dia, quanto de banda é fornecido de internet para aquela região, entendeu? Você vai ter variantes, como regiões onde tem o maior número de idosos, a tendência é que esse percentual diminua, como é o caso do sul do país, né? Deve ser, acredito que seja isso, né? Também a gente tem outro agravante, né? São os aparelhos que estão conectados à internet.
né? Vi uma matéria, até uma reportagem aqui em Minas Gerais, na região da Grande BH, onde a jovem ela tinha um aparelho celular e ela teria que fazer aulas virtuais, né, ou EAD. E ela descobriu que ela teria que trocar o aparelho, porque É, o sistema operacional do aparelho dela não tinha atualização suficiente para suportar aquele programa que era bem leve, o aplicativo bem levezinho, né? Eu sim. até vi o aplicativo. Realmente muito simplesinho o aplicativo, né? Ele direciona para a conexão com a rede deles. Então é uma coisa simples. Mas quem tem condição de trocar o aparelho? Eu tenho condições de trocar, você tem condições de trocar. Nosso vizinho ali tem, o outro vizinho já não tem, aquele outro não tem. Então, o que é que teria que ser avaliado quando se criou o ensino EAD? O ensino EAD é muito bom, por exemplo, você faz uma faculdade à distância. Você paga porque você tem condições de pagar, você tem condições de ter um computador, né? Você tem condições de ir a um polo de uma faculdade, um polo EAD, para você ter assistindo aulas ali, né, até no telão, junto com a turma, tem os horários, como tem aqui na cidade. Então, esse EAD, ele funciona, entendeu? A pessoa está mais madura, né? Ela sabe escolher, né? Exato. Agora, eu É, pegar ensino médio, uma criança que está ali de 10, 12 anos de idade e levar para isso. casa, e eu ser uma dona de casa, estar preocupada com o dinheiro que eu tenho que conseguir para comprar o feijão, fazer o almoço, e ter que fazer o almoço, e ter que cuidar da casa, e ter que cuidar do filho, e ter que ser, né, o orientador do meu filho para estudar. Se eu não tive uma cultura boa, não estou preparado nem para fazer uma lista do supermercado, como é que eu vou orientar meu filho numa aula virtual? Né? Mesmo que pelo celular facinho, no aplicativo fácil. Então, existem os dois polos da coisa, os dois lados da moeda. Né? Eu acho que o governo pecou muito quando quis ajudar o povo dessa maneira. Eu acho que não é por aí. Né? A gente tem, eu tenho alguns conceitos sobre educação que são pouco compreendidos pelos meus amigos. Né? O pessoal fala, porque você vive bem. Eu estudei em escola pública a vida toda. Sou de Maceió, na verdade eu sou carioca de São Gonçalo, criado em Maceió. Né? Minha família está toda em Maceió e eu tenho a família aqui em Itaiobeiras. É, é, então, assim, eu vim de um lugar onde a gente não tinha nem telefone fixo. Eu lembro que eu tinha que ter uma ficha de orelhão para fazer ligação. Eu não tinha nem para quem ligar, mas eu queria ligar para alguém. Eu tinha que comprar uma ficha de 3 minutos para ligar para alguém. Arrumava motivo para ligar. Essa é a tecnologia que a gente tinha acesso. Né? E um fliperama que a gente conseguia uma moedinha para jogar fliperama de vez em quando. Fora isso, eu não via tecnologia além da TV. Né? Então, hoje não. Todo mundo vê. Né? Todo mundo tem. E o EAD poderia ser diferente para o ensino público, mas não é. Tem outro agravante. Quando um jovem pega o celular, ele quer usar redes sociais. Entendeu? Então, se ele não tem acesso ali, vai liberar a internet para aquele bairro onde é mais pobre e tal. O que é que o jovem vai querer primeiro? Usar o acesso à internet dele para ter o que ele não tinha. As outras É, informações. Entendeu? Então, é. a educação no Brasil, ela passa por um momento de modificação, de mudança, né? Onde realmente o que é virtual vai ser mais constante a cada dia, né? Isso. A gente está hoje aqui conversando, né, separados por 1.300 quilômetros de distância, né? Estamos aqui full time e a gente vê que isso é bom, mas nós estávamos preparados para encontrar essa tecnologia. Eu não falo preparado financeiramente, nós estávamos preparados moralmente, culturalmente, né? Nós estávamos motivados a encarar essa tecnologia como a nosso favor. E será que o brasileiro ele está? Não estamos aqui contra, né, o EAD, né? Correto, Muito pelo não sou contrário. contra. Eu Eu tenho sou cursos usuário do EAD. EAD. Eu sou usuário do EAD, né? Nós somos, né? A gente está contra que a forma que está sendo colocada o EAD, né? Porque quando se coloca o EAD, somente o EAD, a escola se dilui, funções são colocadas de lado. Um professor que vai ganhar um salário mínimo, ele nunca vai ter sua casa própria. Você está entendendo? As pessoas que saem aí do ensino médio, que a proposta do ensino médio, Juveno, é que apenas português e matemática seja obrigatório. Você consegue ver isso, meu irmão?
Você consegue ver uma pessoa sem estudar a sua história, a geografia onde ele está inserido. Nós estamos aí fadados a pessoas saírem do ensino médio sem condições de entrar no ensino superior. E aí vai se gerar o quê? Subempregos. E a divisão social vai rolar ainda mais, se enrijecer ainda mais. Você está entendendo? Nós estamos fadados, por exemplo, a entrar numa livraria e não ver nunca mais uma prateleira de sociologia, de filosofia, porque os pensadores, eles não vão existir. Quem é que vai estudar outra disciplina e não obrigatória? Né? O pessoal adulto da faculdade foge das disciplinas não obrigatórias. Então, o que a gente está aqui colocando é que não há um planejamento, um plano feito por todos. Não há discussão, entendeu? Levantamento de diagnóstico. Né? Se fez um levantamento aí de diagnóstico, você citou aí porcentagens, eu citei algumas também, no momento de pandemia. Não foi para você fazer a lei, você criar a lei baseado no marco zero, num diagnóstico, no alicerce, que vai te dar visibilidade. Não, não foi feito dessa forma. E hoje você vê uma LDB que prepara a pessoa para ser um ser braçal. Hoje você faz uma faculdade, você vai ser massa de manobra do governo. Você vai ter salário mínimo, vai trabalhar em lojas. Não tem mais para onde voar. Você está entendendo? Estou falando, querido, lógico. Tem pessoas que conseguem, dentro de um planejamento pessoal, uma família mais bem estruturada, conseguem voar, né? Além das nuvens, consegue, não tenha dúvida. A gente não perdeu a esperança, não. Não sou niilista, tá? Mas a proposta de governo é que você apenas apele para o português e a matemática e dispense todas as outras disciplinas. Que Exato. tipo de visão nós vamos ter? Isso o que eles querem fazer o alicerce da base da pirâmide, né? Entendeu? Eles têm que solidificar a base da pirâmide com aquela classe mais fraca, é a que suporta mais peso, né? Então, essa teoria da nova ordem mundial, eu tenho discutido muito sobre isso, tenho lido muito sobre isso, né? São várias teorias dentro de uma teoria, né? Vamos dizer assim. Mas a gente tem visto que essa pirâmide, né, que é construída, ela precisa de uma base mais sólida. E a base sólida, nesse caso, é aquela base que não pode pensar, ela não pode se mover, ela tem que ser fixa ali. Então, ela tem que ser, vamos dizer, binária. Ela não pode ter raciocínio muito extenso, ela tem que ficar dentro de um padrão controlável. Entendeu? Então, é o socialismo, né? Socialismo que nunca deu certo em lugar nenhum, mas o planeta Terra, né, a política mundial, né, a sociedade mundial, ela está conduzindo para esse caminho. Né? A partir do momento que um governo aceita discutir a ideia de se dar 2 matérias obrigatórias na escola, para mim a assinatura da nova ordem mundial embaixo disso aí. É verdade. E no seu ponto de vista, como é que você vê a família cristã nesse contexto de crise e de tantas mudanças, né? Pois é, Fábio, eu tenho uma visão assim, eu acho que é uma visão, uma coisa que muita gente deve pensar do mesmo jeito que eu, vamos dizer assim. A família, ela é cristã na sua essência, né? A família, vamos falar no Brasil, o brasileiro ele é cristão, né? Então, a partir do momento que isso começou a ser um problema para a evolução política no Brasil, né, o povo teve que ser conduzido para aquele perfil de ser manobrável. O que aconteceu? Vamos induzir o consumo. Primeiro, colocar dentro das residências o consumo, através da televisão. Uma grande emissora de TV que foi a pioneira, né, nessa hipnose coletiva que foi feita no Brasil. Inclusive com a gente, que quando a gente era criança, nossa diversão era assistir TV. Né? Eu não tinha videogame, eu tinha que assistir TV. Esperar aquele filme da tarde nas férias, ou aquele que passava sábado à noite, ou domingo, ou aquele programa de humor que começou
a modificar nossos conceitos, né? Então, eu vejo hoje que a família ela foi alvo de um ataque, né? Vamos dizer, um ataque cibernético, né? Onde o foco realmente foi destruir a família de dentro para fora, né? Hoje você vê que o número de pessoas que vão à igreja, independente de religião, é muito baixo, entendeu? É muito baixo. E o número de pessoas que vão à igreja para cumprir tabela é muito alto. Então termina que o verdadeiro cristão ele foi abalado, a família cristã ela foi abalada, que a partir do momento que o desejo de consumo aumenta, o seu tempo para estar com Deus é menor. Porque você precisa trabalhar mais para consumir mais. Você precisa sonhar mais, você precisa ver mais coisas, né, que vão estimular o seu consumo. Você precisa ir no shopping, né? Você precisa ir no supermercado e dar uma volta no supermercado maior. Você vai fazer a compra de mercearia, mas você quer ver os eletrodomésticos, entendeu? Ah, você vai na concessionária sem dinheiro para comprar o carro, mas eu vou fazer o test drive. Isso é estimulado, né? Isso foi colocado dentro da tua casa, dentro da tua família, para tirar o foco. A partir do momento que você não tem foco em estruturar a sua família para suportar as próximas gerações, a primeira coisa que dançou nessa conversa foi o cristianismo, que o pessoal se desligou da religião, entendeu? Eu falo por experiência própria, né? Pela minha família, pela família de amigos. Eu tenho pessoas que são, eu tenho amigos nossos que são católicos, que vai o marido e a esposa, participa na igreja lá, fazem ajuda, né? Tem outros que são do centro espírita, vão lá fazer o sopão, doação, fazer caridade, né? Outros são evangélicos, estão lá, igreja batista, adventista, vão estar trabalhando, estar ajudando, preocupado em manter esse padrão cristão que a família ela é cristã. Eu posso não concordar, você pode não concordar, mas a família, a base da família tem que ser cristã. Porque essa é a condução. A partir do momento que a base da família não é mais cristã, é essa modernidade que vem para destruir, né? Esse pós-modernismo, vamos dizer, Reverso, modificado, né? reverso, né? Que quer realmente fortalecer grandes grupos, grandes nomes, né? Grandes partidos, grandes líderes. E, como eu te falei, a base da pirâmide ela não pode ter estrutura emocional nem psicológica, ela tem que estar confusa para suportar todos os desmandos que são feitos por quem está na liderança. Então, por que não destruir a família? Né? A partir do momento que uma emissora de TV prega, né, a destruição da família através de uma cena de sexo num programa que era feito para jovens, né? Um desenho animado onde o nome do personagem tem a ver com com paganismo, vamos dizer assim, para não estar citando o nome de personagens. Então, isso aí tá na constituição da nova família, né? Meu filho, ele assiste YouTube, ele tem canais de YouTube, ele não gosta de TV aberta, não gosta muito, mas ele tem os canais de YouTube. Então, aqueles canais não tem jeito, ele vai ser influenciado, como você está sendo, como eu estou sendo, como a gente quer influenciar as pessoas para mudarem positivamente, né? Tudo é fruto do meio que a gente vive. Então, a gente vai ter que se proteger. A questão da família cristã nesse momento é que ela é o alvo principal nessa escalada da destruição da sociedade brasileira, da sociedade mundial. Então, Não tenha dúvida. infelizmente, a gente é alvo fácil aí quando a gente quer mudar isso para melhor. A gente quer pegar ali a Bíblia e dar uma olhadinha no que Jesus fez, que Jesus olhou, pô, esse povo é tão burro, cara. Vamos pegar os 10 mandamentos, vamos peneirar aqui, deixar dois, ver se eles entendem. Tá? Para resolver o problema ali. Mas aí é que tá, o pessoal não quer resolver. Eu prefiro olhar para um programa de TV e ver que saiu o novo aparelho daquela marca americana que ele consegue dar um zoom para ver outra galáxia na câmera do celular, entendeu? Então, eu não consigo comprar aquilo. Aí o que acontece? Eu preciso ganhar dinheiro, não tenho emprego. Eu preciso me afastar da minha casa, da minha família. Aí não tem emprego, de repente as drogas, a prostituição, os crimes financeiros e outros crimes que a gente vê por aí. Então, esse é o alvo que eles têm hoje, é a família cristã. O cristianismo sofre porque ele é um alvo fácil, ele estava em destaque
e era o que suportava as famílias. A família, nessa modernidade toda, ela está sendo destruída porque ela abriu as portas para as informações que vêm, vamos dizer, ciberneticamente. Deturpadas e pervertidas, né? Informações que, por exemplo, por que se ataca 73% ou mais das propagandas, elas são para as mulheres? Porque sabe que a mulher é o esteio da casa, né? Aqui a gente chama de linha, né? Tem um barrote assim no centro da casa que é o que segura. Se aquilo ali quebrar, tudo vem abaixo. Então a mulher ela tem muito mais maturidade do que o homem quanto a questões familiares. Já nasce com esse dom, com esse instinto, com essas coisas boas, entendeu? Então vamos atacar a mulher, porque se a mulher ela ficar ansiosa e ficar dizendo o dia todo eu estou estressada, né? Porque infelizmente hoje essa palavra ela é dita demais, né? Existe até um estudo sobre isso, né? Que a mulher ela diz mais a palavra estressada 10 vezes mais do que o homem. E, né? É um gol contra que você está fazendo. Mas, voltando ao assunto, ataca-se a mulher para se destruir a família. Karl Marx dizia, não vou dizer aqui que Karl Marx era totalmente ruim, ok? Não estou querendo aqui entrar nesse mérito. Mas, em relação à família, ele dizia que era uma relação de coação, entendeu? Onde ele chama a palavra educação como se fosse uma coisa ruim. O pai está obrigando o filho a uma relação de poder dentro da família, e isso não é bom para o mercado. Entendeu? Então, ele trata aquela ordem que ele tratava, né? Aquela ordem que você dá para o seu filho como se fosse uma coisa ruim. Entendeu? Então, lá em Karl Marx, a gente já vê essa questão aí. Não é que ele não fale de outras coisas de uma maneira muito habilidosa. Agora, uma coisa que eu percebo, Juveno, que nós, quanto indivíduos, nós podemos reverter esse jogo. Né? Assim quanto cidadãos, a gente pode reverter a questão da educação e das coisas negativas da pós-modernidade, né? Que tem coisas boas e coisas não muito boas dessa sociedade líquida. Quanto cidadão, a gente pode modificar aquele lado lá. Quanto pai, quanto mãe, a gente pode rever valores cristãos dentro de casa que há muito foram jogados fora. Pois né? Por exemplo... Esses valores, estou cortando você de novo aí. Né? Não, fica à vontade. É isso que a família brasileira ela precisa estar atenta nesse momento, né? Esses valores, né? Então, eu ia até te perguntar isso. Quais são os valores principais que você vê que a família precisa estar atenta ali para suportar essa pós-modernidade? Exatamente. Por exemplo, ouvir mais do que falar, né? Você realmente dá atenção àquela pessoa que te ama, que prepara a sua comida, que sai para trabalhar todos os dias, que é capaz de ficar na frente de um rifle para que você não seja atingido. Você valorizar as pessoas dentro de casa. Usando a linguagem religiosa, você ver a face de Deus nas pessoas dentro de casa. Você vê a importância de sua esposa, de seu marido, de seus filhos. Quando seu filho for falar, ele ter o espaço dele. Evitar discussões na frente dos filhos, porque isso causa coisas terríveis. Por exemplo, a discussão, estou falando aqui aquela discussão férrea, né? Cáustica, ruim. A discussão, ela é um tipo de violência e ela causa a diminuição do sistema límbico. O sistema límbico é um sistema dentro do cérebro de aprendizagem. Está relacionado à aprendizagem. Não são poucas as pessoas que passam por momentos de violência que não conseguem ler, ficam nervosas, não conseguem apresentar um trabalho, fazer uma pesquisa. Entendeu? Ela afeta, por exemplo, o filho diz assim para si mesmo, olha, se o meu pai não escuta a minha mãe, por que ele me escutaria? Muitos filhos, esse pensamento, Juveno, é um pensamento inconsciente. Ele não brota na racionalidade, é quase que instintivo, certo? Então, ali a criança, o adolescente, ele se fecha e o pai diz, esse menino é fechado, não fala. Mas ele fala através da roupa, ele fala através do corte de cabelo, das músicas que escuta. Ele está sempre falando, geralmente protestando contra essa residência que não se pode perguntar nada, que as pessoas respondem com gritos, né? O grito ele deseduca.
O grito, ele afasta corações. Ele aumenta as distâncias. Entendeu? Quando a gente está amando, a gente diz eu te amo no ouvido e tal. Aí você, quando casa, quer falar alto. Se fala alto quando é técnico, para dar uma ordem para o jogador, porque é uma necessidade. Mas o grito, ele quase nunca ele tem uma função dentro de casa. Ele faz com que cause resistência no educando. Entendeu? Quando você grita com alguém, você afasta esse alguém de você. O grito definitivamente causa medo, insegurança, né? Destrói a família, ok? A gente tem que lutar contra isso. Fala baixo e firme. A firmeza não precisa de grito. Já tem uma frase que eu acho legal. Não sei de quem é, eu acho que essa frase é popular. Quem grita não tem certeza do que diz. E parece mesmo que as crianças pensam assim. Cachorro Eles que não late veem. não morde. É isso, pronto, um paralelo ótimo aí. Parece que elas sabem muito bem disso. Porque educadores que gritam, as crianças não botam fé, né? Usando um termo que a gente usa aqui no Nordeste. Não bota fé nele. Falando do educador que grita, eu tinha um professor na época de colégio, aí em Maceió, no colégio Sinecista Hélio Lemos, ali em frente à casa da minha mãe, professor de história, e ele dava história antiga e história atual, né? Ele era aquele cara que ele não fazia chamada, ele trazia sua caderneta quando ele pegava ela, mas ele jogava na mesa e ele só trazia aquele apagador de madeira com giz branco e rosa. Ele usava três cores, rosa e azul. E ele não gritava na sala. E você acredita que minha turma era uma das mais bagunceiras no colégio, né? Quem conheceu lá a turma lá, alguns amigos nossos vão estar assistindo aí, que estudaram com a gente, vão saber disso. Nossa turma era muito agitada, muito bagunceira, mas muito alegre também, muita gente inteligente na turma, né? Então, o professor que conseguia controlar a turma era aquele que falava mais baixo. É isso que você está dizendo. Ele chegava na sala de bom dia, todo mundo sentava porque ele tinha uma mensagem para passar. A aula dele era preenchida de informações. Então, quem conduz uma família hoje, ele tem que estar atento a isso também. Esse momento que a gente vive, os educandos, né, como você falou, os que dependem dos conceitos que a gente traz para dentro de casa, né, das informações que nós trazemos, do que a gente está conduzindo dentro de casa. Se ele vai ver o pai e a mãe em atrito o tempo todo, ele vai achar que aquilo é uma realidade e ele vai esperar isso quando ele sair para o mundo. Ele vai querer encontrar isso no mundo, mesmo que ele não queira, mas a tendência é que o instinto dele vá buscar aquilo que ele viu a vida toda, né? Isso. E quando ele está numa família, que eu conheço famílias de todos os tipos, né? Eu vejo famílias que a gente tem um amigo aqui que ele é diretor do hospital aqui. Ele tem duas filhas, já estão moçonas, inclusive uma já é médica até. Mas eu conheci elas novinhas, né? E eu via, olhava assim, nossa, como essas meninas são doces, né? Daí o cara é um cara muito rígido, assim, tal. A gente via pela profissão dele lá, um cara com profissão de grande responsabilidade, né? E ele era um cara muito exigente, tal. Eu achava até que ele era um cara bruto. Mas quando eu conheci a família dele, eu vi que ele não era. Por quê? A forma que ele fala pausadamente, né? Ele passava as informações para as filhas dele, e aquilo ali a filha dele refletia. O marido e a mulher, o homem e a mulher ali conduziam as filhas desse jeito. Agora imaginem se toda a família conseguisse, pelo menos tentar, né, chegar na hora que precisa discutir sobre o problema, não estar na frente dos filhos. Né? Porque hoje a gente vê o problema financeiro. Né? As famílias discutindo o problema financeiro na hora da janta, na hora do almoço. O pai e a mãe, porque eu não tenho de, não, porque não sei isso. Tá devendo isso, você não pagou isso, mas não está entrando de tal. Eu acredito que você não deve fazer isso. Né? Porque é outra forma de agredir. Porque o filho espera que o pai seja o homem mais rico do mundo, que a mãe seja a mulher mais rica do mundo, mais bela, mais inteligente. O filho espera isso. Se você chegar para minha filha e disser que eu sou feio, você pode correr, porque ela vai te pegar. Né? Meu filho do mesmo jeito, eu acredito que por todos os pais é desse jeito. Né? Pelo menos os que têm contato com o filho, que tem muito pai e mãe, que não está nem aí. Né? Então, assim, eu moro numa cidade pequena e eu fui criticado por causa de uma postura que eu tenho de levar os filhos na escola todos os dias. Eu tenho a vantagem de morar numa cidade pequena, que tudo é perto, né? Cidade
com um pouco mais de 30 mil habitantes, cidade muito boa, tudo organizadozinho, o trânsito é muito complicado às vezes, mas assim, é muito fácil de se deslocar na cidade, até de pé, né? Então, essa postura minha e da minha esposa de levar todos os dias e buscar as crianças na escola, ela é criticada. Uma pessoa falou para mim que eu queria aparecer para a sociedade, que eu queria, você está querendo aparecer demais, você querendo ser melhor que os outros, se você não pode ir ou não quer ir, a opção é sua, é uma deficiência que você tem, eu não sei, eu não tô nem, mas eu vou, né? Eu não sou aquele pai que para o carro e abre a porta e manda o filho para a escola, não. Eu desço, vou até a porta da sala. O rapazinho já não quer, né? Já vai sozinho, eu deixo ele lá, ele pega o corredor dele, sobe lá, tal, mas a pequena a gente tem que ir até a porta da sala, conversar com o professor, a gente está sempre atento ali, né, o que pode fazer, o que não pode, tem que estar acompanhando. Isso também é uma coisa que a gente está vendo que está acabando, né, nas famílias, mas assim, às vezes não é culpa do pai e da mãe, né? A gente volta para aquela questão do consumismo. Quanto mais eu quero consumir, mais eu preciso ganhar dinheiro. Então, eu preciso trabalhar mais. Eu fico menos tempo para dedicar à família. Isso é outro agravante. Também influenciado do meio externo, né? Externo. A coisa vem de fora da família para dentro da família desse jeito. Então, termina a gente mudando a postura. Então, também, né, voltando ao que você fala, essa questão de agressões entre os pais, eu presenciei isso muito, né? Isso afasta os filhos até do sucesso, né? O cara sonha em ser um médico e ele via tanto atrito em casa ali que ele não conseguia estudar, não conseguia se concentrar nos estudos. Terminou ele arrumando uma fuga qualquer e foi ser qualquer outra coisa que ele não sonhava em ser. Então ele terminou conduzindo a vida dele para um caminho que ele não queria. Aí no futuro ele é um profissional que pode até viver bem ou não, mas ele é insatisfeito, ele não está fazendo aquilo que ele queria. Eu, por exemplo, eu queria ser jornalista, consegui. Né? Até hoje eu sou apaixonado por jornalismo, eu gosto muito, né, dessa coisa né, que é falar da vida dos outros de uma forma boa, né? Que o jornalista às vezes ele é criticado porque ele só fala das mazelas do mundo, né? Mas eu conheço programas jornalísticos que o cara tá ali para somar, ele traz informação, ele tem troca com o entrevistado, né? Então, meu sonho era trabalhar numa área dessa. Então, eu fui ofuscado por causa de situações dentro de casa, que hoje eu olho e vejo que a minha família foi influenciada por meios externos, né, e baseado principalmente no consumismo, que a gente precisava ganhar dinheiro de qualquer forma. Então, a tua profissão, a tua família te induz que seja alguma coisa que te dê muito dinheiro. E os conceitos que entram na sua casa é que faz você enxergar o que é bom ou ruim. E se você enxerga errado, você vai induzir seu filho a seguir um caminho errado. Apesar de tudo, né? Há que ter mais carinho. A pessoa chegar em casa, beijar a esposa, dizer para onde vai. Eu estou falando assim porque tem dois homens aqui, estão nos colocando como exemplo, né? Há que se receber com mais acolhimento, entendeu? Parar de taxar as pessoas. Uma pessoa que chama um filho de burro, ele deveria passar um ano estudando, confinado, para ver a destruição que uma palavra dessa ela pode ocasionar, entendeu? Então, você é ruim, que nem sua avó, né? Que nem, né? A gente usa muito isso aqui. Que nem. E aí, o que acontece? Você coloca características que muitas vezes não é da criança, é sua. Você se projeta dela, né? Pais extremamente rígidos e extremamente frouxos, né? Aí eu recorro ao budismo, né? Não sou budista, mas tem frases maravilhosas que você tem que ver o caminho do meio, o caminho da sabedoria, o momento certo de ser forte, de ser seguro, de ser firme, e o momento certo de ser carinhoso, né? Não mimar, mas dar carinho, né? Fazer com que a pessoa cresça com aquela situação. Então, evitar atos de violência, evitar a indiferença. Tem pessoas que chegam do trabalho, se colocam na frente da televisão, o marido ou a esposa vai tentar conversar, não consegue, depois a gente conversa, esse depois nunca chega. Às vezes essa pessoa ela tem 4 rachinhas com os colegas durante a semana, mas não tem tempo para dialogar com a esposa, não tem tempo para dialogar com a mãe, para valorizar um senhor de idade, não é? Que está ali dentro de casa. Ah, mas ele só fala besteira porque está entrando no momento, né?
diferenciado da vida humana, que talvez eu e você também cheguemos a isso. E ali você ter o respeito, você sorrir, você abraçar, você compactuar daquele momento, aquela pessoa ela vai falar uma coisa 10 vezes a mesma coisa, e você vai rir 10 vezes junto com ela, entendeu? Abraçando, beijando, eu te amo, sem pressa, né? Ter tempo de qualidade, realmente conversar olho no olho, sem celulares entre os participantes desse diálogo, né? Valorizar as pessoas de dentro de casa, elogiar, você está lindo, olha, você cortou o cabelo, o meu marido é incrível, como ele é inteligente. Você sabe que o eu te amo, né? Tem até em capítulo 5 e 6 aqui de Efésios, o eu te amo do homem é diferente do eu te amo da mulher, né? O homem gosta do eu te amo, a gente gosta, não deixe de dizer não, viu, mulheres? Mas o eu te amo masculino é você incrível, você inteligente, você consegue. Aí o homem se levanta, sai tinindo, a nuvem ali negra, problema para todo lado, mas ele está firme. E já a mulher não, você tem uma outra forma de tratar, né? Maravilhosa também, com carinho. Você, às vezes, quem gosta, né? Traz flores, bombom, uma mensagem. Já pegando o gancho aí, Né? Fábio, a Bíblia tem, né, vou te perguntar aqui, a Bíblia tem, quais os conceitos sólidos que a Bíblia tem que possam nos ajudar nesse sentido? O que é que você pode passar para a gente em cima disso aí, baseando-se na Bíblia? Olha, a Bíblia ela é riquíssima, né, em conceitos bíblicos. Ela fala, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante, que a educação é um processo, que você precisa ter paciência ao educar. Ela fala em 2 Pedro, capítulo 3, que o homem precisa valorizar a mulher, certo? Senão as suas orações serão interrompidas, ou seja, Deus não escuta, né? É uma colocação ali para a época, né? Tem Efésios, mostrando que a mulher precisa amar, respeitar o homem. A palavra respeito, ela tem 5 significados no grego, né? De considerar, de apoiar, de estar juntos, de elogiar. Ela tem vários significados e o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, não é? Você encontra isso no livro de Efésios. Aqui também tem uma citação muito boa, capítulo 6 de Efésios ainda. Diz o seguinte: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra justiça dá uma live só para ela, entendeu? Ela é muito profunda, tá certo? Lá nos mandamentos, ele fala assim, os seus dias se prolongarão. Ali no hebraico, esse prolongamento dos dias indica qualidade de vida. Então, o filho, quando ele respeita os pais, ele tem qualidade de vida. Ele é aceito por Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? E aí o versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis, vou ficar por aqui para a gente não se alongar muito, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. A palavra provocar aqui no grego é não faltar, certo? Não faltar com. Ou seja, perguntar de onde o filho vem, com quem ele anda, as tarefas de casa, acompanhar a filha até a porta da sala de aula e conversar com a professora, escutar os professores sem super proteger os filhos, entendeu? Mas ver quem realmente está errado, analisar de maneira consciente. Enfim, a Bíblia ela dá muitos conceitos interessantíssimos a respeito de família, né? E a gente precisa adquirir isso aí, certo? Júnior, me permita, eu queria dar aqui um abraço caloroso à família Lagoa Viva, né? Que está assistindo a gente aí nesse momento. Ótimo. Queria dar um abraço aí também caloroso, mandar um eu te amo aí para todos os nossos companheiros do ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em todo o Brasil, que estamos assistindo nesse momento. Queria também deixar aqui o nosso carinho, né? Eu estou dizendo assim, eu dar um abraço, mas nós dois estamos deixando esse abraço para os nossos companheiros ali do ETFAL, né? Que hoje é IFAL. Eita, vamos descobrir nossa idade aí. Vamos descobrir que eu tenho 48. E aí, o que acontece? Nossos companheiros do IFAL, que a gente ama muito, tá ok, queridos? O pessoal da igreja que está nos assistindo,
A gente não tem como citar nomes, porque a gente vai ser injusto em algum momento. Exato. Então, a gente está falando assim, pessoal da Igreja Católica, dos Espíritas, pessoal do Candomblé, os Adventistas, os Batistas que estão nos assistindo. Eu estou esquecendo de alguma religião. Sintam-se abraçados, sintam-se amados, para a gente ter uma satisfação muito grande. Aliás, Juvino, falando de religião e educação, a igreja tem muito mais vínculo do que a escola. Exato. A igreja você tem um público constante. A escola, os meninos vão embora para o primeiro ano do ensino médio, para o sexto ano do ensino fundamental. A igreja você tem um público constante. Deveria ter a igreja como um canal educativo, onde se falasse de vários assuntos. Então, aqui o meu abraço, né, caloroso para todos. Que Deus abençoe a todos. Tá? A gente está encaminhando, né, Juvinho? Eu acredito, para o final da nossa live. Se deixar a gente conversando aqui, vamos ficar aí até o Natal, aí, final do ano aí conversando. Então, eu queria agradecer mesmo a nossos amigos aí, parceiros que estão nos assistindo aí, né? E essa ideia da gente estar fazendo essas lives aí é justamente para a gente tá levando algumas informações sobre o que a gente pensa. Na verdade, isso aqui é um bate-papo entre amigos, né, Fábio? Então, a gente tem uma quantidade de amigos aí muito grande espalhada por esse Brasil, né? E até fora do Brasil. Temos amigos aí que estão fora, amigos da escola, né? Nossos irmãos lá. E eu queria agradecer a Fábio, né, pelo material aí, pelas informações, e vamos preparar outra, né, Fábio? Preparar mais uma conversa aí que eu gostei muito, de estar na telinha aí com você, tá muito legal. E me colocar à disposição para o pessoal que quiser sugerir tema aí para a gente estar desenvolvendo aí junto com o Fábio, e de repente a gente trazer até mais um convidado para essa live para fazer aí junto. Vamos pensar em mais um amigo nosso, né? Quem sabe a gente consegue mais um amigo nosso aí que queira participar, para a gente trocar mais ideias aí e falar um pouco mais da família cristã no Brasil, e o que a gente pode fazer para estar ajudando ela. Ok, gente? Ótimo. Então, Fábio, um grande abraço, fica com Deus e tamo junto. Deus te abençoe também, meu amigo. Muito bom conversar com você, viu? Me sinto muito bem, né? Muito mais do que informações, a gente ter amigos que perduram, né? E que, baseados em princípios e valores sólidos, que tanto a modernidade quanto a pós-modernidade trazem. Nós não tivemos aqui a ideia de colocar conceitos rígidos. A gente jogou aqui uma série de informações para a gente meditar, para a gente criar os próprios conceitos, tá bom? A nossa ideia não é de catequizar ninguém. Tanto é que não foi citado o nome aqui, eu sou o quê? Qual a minha religião? A gente também aqui não falou de formação. Foi uma ideia que nós tivemos de não colocar nosso currículo, entendeu? De você nos escutar pelos valores e não porque eu tenho tal ou qual certificado, ok? Então, que Deus abençoe a todos. Juvino, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado. Até mais.